Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que analisou se uma previdência privada pode pagar valores distintos para homens e mulheres. A mulher contribui por um período menor, mas também tem uma justificativa para isso. Será que ela, tendo o mesmo contrato de adesão, pode receber valores menores do que os homens? É essa decisão que a gente vai analisar hoje e no julgamento, os ministros se basearam muito no princípio da isonomia, apesar do julgamento não ter sido unânime, já adianto isso. Então, para você conseguir compreender bem essa decisão que a gente vai analisar hoje, eu quero que você tenha muito claro o conceito do princípio da isonomia, que está muito atrelado a um conceito de Aristóteles, que fala o seguinte: a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Esse conceito tem como objetivo, assim como o princípio da isonomia, que as pessoas não sejam tratadas de forma igual apenas formalmente falando. A gente não pode ter uma igualdade apenas formal, que é aquela que diz que todos vão ser tratados de forma igual perante a lei. Então, as leis se aplicam de forma igual para todos na sociedade. As mesmas leis se aplicam a toda a sociedade. Não, a gente precisa ter uma igualdade também material, que tem muito a ver com a aplicação da lei e, inclusive, com a possibilidade de a gente ter leis distintas para pessoas em situações semelhantes, mas com a justificativa de que essas pessoas que estão sendo tratadas de forma desigual já estão numa situação de desigualdade material dentro da sociedade. Então, a lei precisa acabar com isso e, por isso, a possibilidade de tratamento desigual, mas sempre na medida da desigualdade. O que não pode acontecer é a gente ter um tratamento desigual para pessoas em situações semelhantes sem justificativa. Então, basicamente, o que a gente tem que ver nesse caso é: existe justificativa para a mulher receber um valor menor de previdência privada? É isso que a gente vai analisar. Vamos então ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Igualdade material também, hein? Vamos lá. Antes de a gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse caso, então, ele é um recurso extraordinário que foi interposto contra um acórdão de segunda instância que entendeu que a previdência privada da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, ela ofendeu o princípio da isonomia ao diferenciar os percentuais entre homens e mulheres para o pagamento dos benefícios. Então, basicamente, em segunda instância, foi entendido que a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. É perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que tanto homens quanto mulheres, no mais das vezes, contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. Então, a fundação que oferecia essa previdência privada entrou com recurso extraordinário, alegando ofensa aos artigos 5º, inciso 1, 202, parágrafo 1º e 202 caput da Constituição Federal, falando basicamente que os planos privados de previdência complementar fechados são regidos pelo princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, e, portanto, a previsão contratual que define o percentual de 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real para a aposentadoria proporcional da mulher aos 20 anos de contribuição e de 80% para a mesma diferença na complementação da aposentadoria proporcional dos homens ao completarem 30 anos de contribuição, não constitui diferença de tratamento entre os gêneros, nem fere a equidade na forma de participação de custeio, uma vez que as mulheres recolhem contribuições por período inferior. Assim, o benefício seria adequado às reservas técnicas acumuladas no tempo de contribuição para o pagamento do benefício proporcional. Então, as mulheres recebiam 70% e os homens 80%, sendo que as mulheres recolhiam por menos tempo, porque elas recebiam com 25 anos, após 25 anos de contribuição, e os homens após 30 anos de contribuição. Então, a justificativa que a Fundação está dando é que, pelo fato das mulheres contribuírem por um período menor, elas poderiam sim receber um valor, um percentual menor de aposentadoria.
E aí o ministro Gilmar Mendes, que era o relator desse caso, vai começar dizendo que, no que se refere ao mérito do recurso extraordinário, sublinha-se que a questão constitucional que se coloca consiste em saber se a existência de cláusula em plano privado de previdência complementar que estabelece valor inferior ao benefício inicial da complementação de aposentadoria para mulheres que se aposentaram proporcionalmente, em virtude de seu menor tempo de contribuição se comparado aos homens, viola o princípio da isonomia. Aí ele vai falar que a recorrida, que é essa funcionária da Caixa Econômica Federal, ela entrou com essa ação pedindo justamente que lhe fosse dado o mesmo tratamento conferido aos homens, que quando se aposentavam, como a gente já viu, em condições análogas, com 30 anos de contribuição, recebiam a complementação de 80% do benefício. E as mulheres que se aposentavam proporcionalmente com 25 anos de contribuição recebiam apenas 70%. Em primeira instância, essa mulher tinha perdido, e em segunda instância o tribunal ele reverteu essa decisão falando que sim, violava o princípio da isonomia e que, portanto, ela tinha direito de receber os mesmos 80% que os homens. E aí, para começar a fazer o julgamento propriamente dito, ele vai contar um pouco sobre os regimes de previdência, sobre as formas que a gente tem no Brasil de regime de previdência, começando a falar sobre o regime geral da Previdência Social, que abrange todos os trabalhadores que exercem atividade remunerada, exceto aqueles vinculados a determinado regime próprio, e está previsto no artigo 201 da Constituição Federal. Aí ele vai falar que, como demonstrado, o referido regime é, por definição, público, de filiação obrigatória e caráter contributivo, destinado, em regra, ao trabalhador de iniciativa privada, sendo gerido pelo INSS. O RGPS admite ainda que pessoas não enquadradas como segurados obrigatórios possam filiar-se ao regime na condição de segurados facultativos, em observância ao artigo 194.1 da Constituição Federal, que estabelece a universalidade do atendimento da Seguridade Social. Vai falar que a Constituição, na sua redação originária, previa 3 hipóteses de aposentadoria no âmbito do regime geral, que era a aposentadoria por idade, a aposentadoria integral por tempo de serviço e a aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho. E vai dizer que, para os fins desse julgamento, desse recurso extraordinário, o que interessa é a análise jurídica relacionada à aposentadoria proporcional por tempo de serviço, prevista na redação original da Constituição Federal, porque nesse caso a previdência privada que foi contratada também estava falando de um pagamento com base em tempo proporcional. E, na verdade, foi extinto pela Emenda Constitucional 20 de 98. Essa emenda extinguiu a possibilidade de aposentadoria proporcional por tempo de serviço para novos inscritos, mantendo apenas a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Porém, essa emenda ela resguardou o direito daqueles que já tinham o que a gente chama de direito adquirido, porque já tinham se aposentado ou reunido os requisitos necessários para se aposentar pelo proporcional de tempo de serviço. E aí ela estabeleceu regras de transição para o segurado que houvesse filiado antes da publicação dessa emenda. Mas apesar dessa possibilidade da aposentadoria por tempo proporcional ter sido extinta, a lei que regulava falava o seguinte, que as seguradas do sexo feminino era concedida a aposentadoria proporcional a partir dos 25 anos de serviço, garantindo o percentual de 70% do salário de benefício, mais 6% deixa cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% aos 30 anos de serviço. E aos segurados do sexo masculino, era assegurada a renda mensal de 70% do salário de benefício aos 30 anos de serviço, mais 100% deixa cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário benefício aos 35 anos de serviço. Então, tá vendo que a lei ela previa o mesmo pagamento a despeito de o tempo de contribuição ser diferente. Para as mulheres, 25 anos até no máximo 30, e para os homens, até 30 anos até no máximo 35 anos. Bom, aí ele vai falar do regime de previdência complementar. Então, a gente tem o regime geral de previdência social, que foi instituído visando manter os meios necessários para a manutenção do trabalhador e de sua família, possuindo natureza estritamente alimentar. Mas que, por isso, a importância de um regime de previdência complementar, que buscasse garantir ao trabalhador a manutenção não somente dos seus direitos básicos, mas também da sua qualidade de vida. E aí ele vai contar que a primeira entidade de previdência privada que se tem notícia no Brasil foi a Montepio Geral dos Serviços do Estado, criada pelo Decreto Imperial de 10 de janeiro de 1835. Está trazendo um pouquinho do histórico.
Mas ele vai fazer a ressalva de que, embora a localização das disposições acerca da Previdência Complementar esteja dentro do título destinado à ordem social na Constituição Federal, demonstrando esse caráter social da Previdência Complementar, isso não tem o condão de alterar a essência privada, contratual e facultativa dessa espécie de previdência, diferente da Previdência Social. E aí que, feitas essas considerações, podemos concluir que o regime de previdência complementar possui natureza jurídica contratual de direito privado. Por que isso é importante? Porque ele vai concluir aqui um entendimento que vai ser diverso de outros ministros que a gente vai ver depois. E ele vai se basear muito no fato disso, de ser um contrato de direito privado. Aí, falando especificamente da FUNCEF, vai dizer que ela foi instituída pela Caixa Econômica Federal sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de complementar o sistema de previdência oficial de seus empregados, classificando-se assim como entidade privada de previdência complementar fechada. E ele vai dizer: a recorrida, a pessoa que entrou com essa ação buscando receber o mesmo percentual do que os homens, assinou de forma voluntária o instrumento particular de alteração contratual, prevendo as condições que permitiam a aposentadoria proporcional pela mulher, ocasião na qual aqueceu com suas regras. Por isso que eu falei da importância de entender que ele está levando muito para a questão do direito privado. Ele está falando, olha, ela assinou um documento que já estava mostrando que ela ia receber um percentual menor. Então, ela concordou com isso. Portanto, tendo em vista que a relação entre a segurada e a entidade de previdência complementar fechada possui natureza eminentemente contratual de direito privado, sendo facultativa e baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, entendo que a recorrente não possui respaldo jurídico de suporte à sua pretensão. E aí ele vai concluir que, portanto, a previsão contida nos regulamentos dos institutos de previdência privada de percentual diferenciado para a complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, tendo em vista o prazo de contribuição diferenciado de cada um, não viola o princípio da isonomia. Ou seja, ele estava dando provimento ao recurso extraordinário da FUNCEF para reformar o acórdão recorrido e falar que estava correto, que essa mulher que entrou com essa ação não tinha o direito de receber o mesmo percentual que os homens e que essa previsão não feria o princípio da isonomia que a gente falou no começo. Mas esse voto é como eu falei, o julgamento não foi unânime. Vamos ver qual foi o entendimento de outros ministros e, por fim, qual deles prevaleceu. Vamos então ao voto do ministro Edson Fachin. E ele já vai começar fazendo uma observação que ele vai utilizar muito ao longo do voto dele, que é o fato de que os percentuais são idênticos para homens e mulheres no desenho da aposentadoria proporcional concebido para o regime geral de previdência social. A questão aqui, a gente está falando de previdência privada complementar. Mas será então que ele fez essa observação com o objetivo de já falar, se para o regime de previdência social o percentual é igual, são idênticos, por que no regime privado seria diferente? E aí que ele vai entrar no ponto principal para a gente entender se nesse caso houve ou não violação ao princípio da isonomia. O que a gente precisa saber para verificar se o princípio da isonomia foi violado ou não? É justamente identificar se a diferença de gênero é fator apto para a fixação assimétrica de benefício de ordem previdenciária. Tudo bem, a gente tem aqui dois pontos, o fato da diferença de gênero, mas também o fato do tempo de contribuição. Não sei se ele vai tocar nesse ponto também, para falar que o tempo de contribuição não é um fator que pode ser suficiente para fazer com que o valor do benefício seja distinto. E a gente vai ver por quê. Mas ele vai começar falando da diferença de gênero. Será que ele é um fator apto para tratar pessoas em situações muito semelhantes de forma desigual? Será que existe uma desigualdade aí que justifica o tratamento desigual? Ou a diferença de gênero não é uma diferença que justifica um tratamento desigual? Aí ele vai começar. Quanto ao regime público, a possibilidade de tal desigualação é inconteste. Com efeito, os requisitos para a aposentação de homens e mulheres no Brasil são distintos. As mulheres são beneficiadas com requisitos menos gravosos de idade e de tempo de contribuição, nos termos do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional de 103 de 2019. E aí ele vai justificar que, nesse caso dessa diferença que é colocada na Constituição entre homens e mulheres, existe justificativa.
Esse é um exemplo claro de uma previsão na Constituição Federal que trata homens e mulheres de formas distintas, justamente para pegar pessoas que estão numa situação desigual e tratá-las de uma forma desigual para garantir uma igualdade material. Ele vai falar, olha, os requisitos diferenciados para a inativação das mulheres buscam, desta forma, minorar os impactos enfrentados pelas mulheres em razão da desigualdade de gênero na vida em sociedade e no mercado de trabalho. As regras distintas para a aposentação das mulheres foram insertas pelo Constituinte com o evidente propósito de proclamar igualdade material, não se limitando à igualdade meramente formal. Com efeito, a isonomia formal assegurada pelo artigo 5º, inciso 1 da Constituição exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciadas regras mais benéficas às mulheres diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis ao gênero masculino. A gente sabe da luta das mulheres por direitos iguais. Então, para compensar muitos anos que elas não tiveram direitos iguais, e materialmente elas ainda não possuem, a gente tem previsões na própria Constituição Federal que tratam homens e mulheres de formas distintas, não porque entende que homem e mulher deve ser tratado de forma desigual, mas porque entende que até a gente conseguir uma igualdade material efetivamente, a gente precisa de regras distintas para superar prejuízos que as mulheres têm na sociedade. Aí ele vai citar um trecho muito interessante que eu até usei também recentemente numa inicial que eu ajuizei. Que ele vai falar, é um trecho de uma obra do Joaquim Barbosa, do ministro Joaquim Barbosa, que ele fala o seguinte: toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos de sua incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de indivíduos. E aí ele volta para a questão de que na Previdência Social existe essa igualdade no percentual recebido a despeito do menor período de contribuição. Então, ele vai fazer essa referência porque ele fala o seguinte: o respeito à igualdade não é obrigação cuja previsão somente se aplica à esfera pública. Incide aqui a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sendo importante reconhecer que é precisamente nessa artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres. Então vejam que ele construiu todo o voto dele para chegar nessa conclusão. A segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor. Porque essa contribuição por tempo menor é um tratamento desigual, mas que busca garantir uma igualdade material. Agora, o recebimento de um percentual distinto, pelo contrário, estaria violando essa busca por uma igualdade material. Porque ela tem que contribuir por tempo menor e receber o mesmo percentual justamente para alcançar essa igualdade. Se ela contribuísse por tempo menor para receber menos, por que então? Talvez ela preferisse contribuir pelo mesmo período para receber o mesmo tanto. Mas ela tem que contribuir por um tempo menor porque a mulher já exerce na sociedade, por uma construção da nossa sociedade, muitos papéis que o homem acaba não exercendo. Ela é muito vista como uma pessoa que vai cuidar das crianças. Não estou falando que isso é o correto, mas é o que acontece muito na prática. Então, essa previsão na Constituição Federal busca justamente superar essa desigualdade material que a gente tem na sociedade, para que a mulher possa ser devidamente compensada por uma dupla jornada que muitas vezes não é reconhecida. Vou trazer aqui um trecho do voto da ministra Rosa Weber, que foi no mesmo sentido do voto anterior, que vai falar o seguinte: o princípio da igualdade previsto constitucionalmente é interpretado como igualdade substancial, material, que permite a adoção de solução que almeje compensar diferenças históricas e sociais presentes na sociedade brasileira, a exemplo da de gênero. E um trecho agora do voto do ministro Alexandre de Moraes, que vai trazer um outro fundamento que eu achei importante, que é falar sobre o fato de que esse é um contrato de adesão. Os contratos de adesão, eu já falei muito aqui, que são aqueles contratos, principalmente que a gente tem em relações consumeristas, a pessoa que está aderindo ao contrato já pronto, ela não tem muito poder de negociação. Então, sim, ele está colocando esse fundamento para rebater o voto do relator, que fala que ela assinou, ela concordou. Mas não é bem assim. Em contrato de adesão, a gente assina porque a gente não tem opção de escolha. Nada impede que a nulidade de certas cláusulas de um contrato de adesão sejam reconhecidas posteriormente, justamente por violar a lei
ou a lei federal ou a própria Constituição, por ser uma cláusula considerada inconstitucional, que nesse caso uma cláusula que foi considerada inconstitucional por violar o princípio da isonomia. Então ele vai colocar aqui, com mais forte razão, entendimento acima é aplicável à espécie vertente em que se tem em foco cláusula de contrato de adesão, contrário ao princípio fundamental da isonomia entre homens e mulheres, que, nos termos da Constituição, só alberga discrime favorável à mulher, considerada as especificidades de gênero feminino no contexto da sociedade atual. Portanto, o regulamento da FUNCEF, ao atribuir percentual menor para as mulheres em caso de aposentadoria proporcional, dispensa-lhes tratamento menos favorável e, com isso, incorre em violação ao princípio da isonomia baseada na diferença de gênero. E aí nós chegamos ao fim. Qual dos votos você acha que prevaleceu? O voto do ministro relator, que falava que a previsão de percentual distinto não viola o princípio da isonomia, ou o voto dos demais que eu mostrei por aqui, que falam que viola? Por maioria, o recurso extraordinário foi negado o provimento, nos termos do voto do ministro Edson Fachin, que foi o principal que a gente viu, sendo vencidos os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. E aí, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese: é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Logo, se você é uma pessoa que tem um contrato de previdência privada e ele traz um pagamento menor para você, mulher, do que para um homem, saiba que você pode brigar exigindo que se pague o mesmo percentual com base nesse precedente que a gente acabou de analisar, tema 452 da repercussão geral do STF. Então, por hoje é isso, espero que tenha gostado. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. E o que eu quero finalizar, só frisando, é que como esse precedente que trata do princípio da isonomia pode ser utilizado como fundamentação para vários outros casos que não tenham relação exatamente com esse tema. Eu mesma usei esse precedente como forma de fundamentar uma inicial que eu distribuí há pouco tempo, que não tinha nada a ver com aposentadoria, mas sim com relação a regras de um edital, tá? Então, é muito interessante a gente analisar os precedentes judiciais justamente por isso, porque a gente analisa tanto para saber como que a lei está sendo interpretada diante de uma situação pela qual a gente pode passar, ou se a gente é advogada, o nosso cliente pode passar, mas a gente também pode utilizar os fundamentos para mostrar como que, num caso que não é igual, mas que também trata do princípio da isonomia, o princípio da isonomia tem que ser interpretado da mesma maneira. Então, um outro tipo de contrato que fala sobre homens e mulheres, dependendo da situação, esse precedente pode ser aplicado para falar, olha, essa mulher está sendo tratada de forma discriminatória nesse contrato, com base no princípio da isonomia, nos termos do que foi entendido nesse precedente que a gente analisou, tá? Então, é isso. De novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto, deixar seus comentários, dúvidas, opiniões. E muito obrigada e até a próxima!